sempre falo, quem está no comando são vocês, né? Protagonistas são vocês. Mas vamos lá, então eu coloquei para gravar. Eu fiz uma aula presencial com os alunos dessa mesma disciplina, principalmente para a gente tirar dúvida daquele gráfico, tá? Que muita gente estava em dúvida, e realmente aquele gráfico, inclusive, ele vai cair nessa avaliação, nessa primeira avaliação, tá? E eu até autorizei os alunos que estavam presentes também, se eles quisessem gravar a aula, e depois eu postaria para o resto dos alunos que não estavam presentes também, tá? Então, Raíssa e Kelvin, já que vocês estão confirmando que vocês vão poder estar lá, se alguém tiver, né, tem habilidade aí no celular de gravar também, fique à vontade, pode gravar, e depois dessa aula gravada, principalmente do gráfico, que ajudou muito os alunos, a gente deixa ela postada lá no AVA para todos os alunos. Tudo bem? Mas eu não tenho equipamento também para dizer, olha, eu vou me preparar, que eu vou gravar. Não, não vou. Tem professor que faz isso, faz uma armadilha, uma arapuca lá, que colocar o celular e colocar vídeo no seu... Cara, eu não sei se eu tenho toda essa habilidade não, viu? Mas se alguém tiver e quiser gravar, fique à vontade, me passa depois para transformar, porque acho que dá para fazer isso, não dá? Vocês que são mais tecnológicos aí, não dá para gravar no celular e eu passar para o YouTube, do YouTube disponibilizar o endereço para os alunos. Como é essa aula gravada nossa? Dá, né? Dá sim, professor. Isso, legal. Então, se alguém se habilita aí também, fique à vontade. Ok? Bom, vamos lá então. Eu acho que a semana passada, que foi sexta-feira, não é isso? Nós começamos a falar da unidade 3, tudo bem? E a gente abordou sobre capacidade de produção, aspectos de produtividade e tecnologia de processo de produção. Confere isso. E eu até disse para vocês que o aspecto de produtividade a gente vai abordar com um pouquinho mais de propriedade também na unidade 4, inclusive com exercícios aplicativos também. Tudo bem? Mas, se eu não me engano, nós paramos na página 19. Então, hoje a gente vai dar continuidade na página 20. Mas antes de eu entrar lá e compartilhar, só lembrando vocês, vocês deram uma olhadinha no conteúdo que está lá, que nós já iniciamos e vamos terminar hoje, da unidade 3. E também eu coloquei como que chama? Um material também lá como chama? De termos da área do administrador. Termos. E nós usamos muitos termos em inglês, algumas palavras americanizadas também, e às vezes falamos e não entendemos muito bem o significado. E ela está bem simples, que está em ordem alfabética, bonitinho lá, e não tem muitas páginas também, são os principais termos. Dê uma olhadinha lá também, porque acho que está bastante interessante, vai agregar muito conhecimento para vocês também, que são aí futuros administradores aí né, que vão administrar as empresas e o nosso Brasil aí de agora em diante também. Tudo bem? Material do Saga também, principalmente vocês três que estão presentes aqui, vocês estão tendo acesso com facilidade no infográfico, no livro, nas perguntas lá também, tudo bem? Fiz uma pergunta. Alguém está tendo alguma dificuldade para acessar o material do Saga ou não? Desculpa, professor. Não estou tendo. Eu, pelo menos, não estou tendo. Tá, nenhuma dificuldade. Legal. Espero que o Kelvin também não, a Raíssa não. Mas se tiver, nos fala, porque há 15 dias atrás, um pessoal de algum lugar me disse, não sei nem que disciplina que foi, que ele estava com dificuldade, eu acionei o Orídio e ele colocou essa pessoa com acesso para ter, porque todo mundo tem que ter acesso também a todo o material. E o conteúdo está muito bom. Tá? Outra dica que eu sempre dou para os alunos também, que não só eu da Trino, como tem outros professores também que estão usando, como chama, aquelas perguntas que estão lá no Saga para colocar na P1 e vai colocar na P2 também, na multidisciplinar e assim por diante. Tá? Então é importante você dar uma lidinha naquele livro que é fácil. As perguntas são super simples, mas precisa de uma leitura, concorda? Então fazer uma leitura e seguir os slides que nós passamos, o que nós comentamos aqui na aula, que você vai tranquilamente resolver aquelas questões também. Elas vão estar disponíveis, possivelmente, não só na minha disciplina, como de outros colegas também, lá na P1, na P2 e possivelmente na multidisciplinar, os professores irão colocar também. Tudo bem? Então, dito isso, vamos lá, vou compartilhar com vocês.
este conteúdo e vou fazer como a semana passada, que eu compartilhei a tela inteira também, que eu acho que ficou mais fácil para a gente trabalhar também, ok? Bom, então eu parei acho que no 19, deixa eu ver isso. Vocês lembram desse exercício? Opa, 19, deixa eu só minimizar aqui. Estão visualizando a página 19, que nós paramos aqui com 3 máquinas, esse exercício em vermelho no finalzinho? Lembram disso ou não? Sim, professor. Mais ou menos, mas sim. Sim, né? Mais ou menos, tá ok. Então a gente vai dar continuidade a partir desta página onde nós paramos a semana passada, tudo bem? E a gente deve liquidar esta unidade hoje, só para a gente se programar. E como a semana que vem a gente vai estar presencial, a gente faz até, além de tirar todas as dúvidas do gráfico lá, a gente vai dar uma geral também da unidade 1, da unidade 2, aquilo que eu devo pedir para vocês na avaliação, né, que eu sempre já disse para vocês no primeiro dia de aula que a gente não, eu, pelo menos da Trino, eu não faço prova, eu faço avaliação. Prova é diferente de avaliação. A avaliação, ela faz parte do processo de ensino e aprendizagem. E quantas vezes no processo de avaliação você tem que retomar porque alguma coisa não ficou bem clara. Isso é prova, não. Prova é só, né, para dizer está aprovado ou reprovado, exclui ou inclui, é excludente. Não é o caso em qualquer sala de aula, de qualquer nível que seja, desde o primário até mestrado e doutorado, também a gente pode e deve fazer avaliação de um processo. Mas prova, se você tiver, sei lá, o exemplo que eu sempre cito é, se eu tenho 100 vagas e tem 1.000 candidatos na porta da minha empresa, eu não posso fazer uma avaliação, eu tenho que fazer uma prova. Porque eu preciso excluir 900, porque só tem vaga para 100. Ponto final. Isso é prova. Não é o caso dentro de uma sala de aula. Ok? Mas aí eu dou aquela geral para vocês, o que a gente deve cobrar aí na unidade 1, na unidade 2, na unidade 3, que é o que nós vamos cobrar na avaliação da P1. Tudo bem? Bom, então seguimos lá. A gente estava falando sobre nivelamento de produção aqui, que é esta unidade 3, ok? Que a gente está falando de capacidade de produção, aspectos de produtividade e tecnologia de processo de produção, que a gente pegou do material lá do próprio Saga, que está mais explicado, tem dica do professor, tem infográfico, tá? Tem um livro lá com não é muitas páginas para ler também, tem as atividades também para você resolver lá, tá? Agora, alguém já me perguntou, não foi dessa turma também, se o que está lá no SAG é obrigado a responder. Não. No SAG ele está lá como material de apoio. O que você precisa responder que vale nota é aquele que eu postei para vocês como atividade lá. Tudo bem? E que na primeira unidade vale 1 ponto, a unidade 2 vale 1, e esta unidade 3 também tem outra atividade que vale 1 ponto. Depois, no finalzinho da aula, a gente volta nela também e comenta lá para ficar bem claro o que vocês precisam fazer e entregar até o dia 4. Por que eu coloquei, não, desculpa, até o dia 3 de outubro? Porque a partir do dia 4 de outubro, nós iniciaremos as nossas avaliações P1. E aí, nós, professores, temos praticamente 24 horas para lançar nota no sistema. Ou seja, quem fizer a prova na segunda, na terça-feira tem que estar nota já. E assim por diante. Então, geralmente, eu deixo para o domingo à noite, no último horário lá, 23h55, que geralmente dá tempo do aluno fazer também. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, aqui nessa página 20, a gente dando continuidade, a gente fala sobre nivelamento dos fatores de produção, ok? Só de você visualizar esse gráfico, eu gosto do gráfico, se você preferir chamar de infográfico também, é aquilo que você bate o olho e vai interpretar para você e vai entender. O que é aqui? Você tem uma ocupação planejada, que está em azul. Você percebe? E o que está em vermelho é capacidade atual. Então, você percebe que da capacidade atual, eu tenho 1, 2, 3, 4 e 5 períodos que eles estão abaixo da capacidade atual. Porém, eu tenho 2 períodos onde eu estou com o meu cursor aqui, e esta capacidade planejada, ou melhor, a ocupação planejada está superior à capacidade atual. Então, alguma interferência cabe ao gestor de processo da produção, ok? Que nesse momento somos todos nós, concorda? Então, é isso que você deve fazer, e é isso que tem algumas dicas aqui de como a gente fazer, e alguns exercícios também que a gente vai trabalhar aqui também, ok? Olha lá, o gráfico a seguir apresenta a demanda de um equipamento na produção por mês, tá? Olha lá, por mês, tá? E aqui ele colocou alguns picos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 picos aqui, tá?
Pode ser 7 dias da semana, ele trabalha de segunda a segunda, ele colocou aqui de segunda até domingo, tá vendo? Os 7 dias. É um exemplo só, tá? Na determinação da capacidade atual, a empresa terá que decidir quais serão as horas de funcionamento da fábrica. Um horário de 8 horas diárias durante 5 dias por semana permitirá a máquina realizar algo em torno de 160 horas mensais, ou seja, cerca de 22 dias úteis dentro de um mês. Tudo bem? Por outro lado, 2 períodos poderão aumentar a capacidade de uma única máquina para 352 horas mês. Opa, já melhorou, percebe? Eu já citei para vocês que, inclusive, eu trabalhei com isso. Uma época me convidaram para ser gerente de logística e também gerenciar a produção de uma empresa. E a gente tinha uma limitação também na época de pico, e era final de ano, tá? Que aumentava a demanda, que é muito comum em muitas das empresas. E eu trabalhava 2 turnos, e naquela época de final de ano nós mudamos para 3 turnos. É lógico que 3 turnos você tem toda uma outra característica, uma outra configuração, mas você não aumenta a máquina, que geralmente é um custo maior para você adquirir, concorda? Então, manteve as mesmas máquinas e os funcionários, a gente criou-se mais um turno, ok? E resolveu o problema de demanda naquele período. É lógico que depois de terminado esse turno, a empresa acabou dispensando o turno, tem disso também. E não é interessante para empresa nenhuma você ficar contratando e demitindo, contratando e demitindo, né? Então, eu sempre falo que todas as empresas ela têm uma grande função social também, que é gerar e manter os empregos, não é isso? Então, não ficar contratando e demitindo, mas foi o que a empresa fez naquele final de ano, realmente. Bom, a capacidade atual mostra na figura que revela que se a empresa adotar o quadro de demanda envolvido, a capacidade atual será inadequada durante certos períodos. Ou seja, você percebeu que neste período que eu estou com o cursor aqui, a capacidade atual, tá, a planejada está superior à atual. A mesma coisa nesse período também. Você percebeu que a ocupação planejada está acima da capacidade atual. Então, é um problema que eu tenho aqui que resolver, eu como gestor de processo de produção. Ok? E aí ele começa a dar algumas sugestões aí para a gente refletir e tomar decisão como gestor de processo de produção. Olha lá, poder-se-ia propor a compra de um equipamento adicional. Bom, pode, mas aí o que tem? Você vai ter um investimento do capital. E aí, você sabe que todo equipamento que você compra, depois de um determinado período, ele tem uma depreciação também, ok? Além de você precisar de um espaço. Lembra quando nós trabalhamos com layout no capítulo 2 também? Eu preciso mudar meu layout, eu preciso adequar o meu layout, eu preciso fazer alguma interferência, porque agora estou adquirindo outro equipamento adicional. Então, tudo isso são possibilidades, mas que cabe ao gestor tomar algumas decisões aí. Outra alternativa seria considerar horas extras de trabalho ou mesmo um turno adicional, o que também implica em custo. É o exemplo que eu acabei de citar numa empresa que eu trabalhei, que no final de ano nós aumentamos um turno, é lógico que atendeu a demanda, mas aumentou os custos. E o pior ainda é que a empresa não conseguiu manter aquele turno, aqueles colaboradores que foi treinado, preparado para fazer todo esse trabalho, e depois, quando foi daí 3, 4 meses, a empresa acabou dispensando também eles. Ok? Bom, um dos métodos para equilibrar o cronograma também de produção é produzir para estoque durante o período de folga. Vocês lembram que nós já falamos no primeiro dia de aula, que você pegar todos os autores que falam sobre estoque, Ronald Ballu, o Dias, o Petrônio Martins, todos eles são autores conceituados que trabalham com o conceito de estoque, e eles vão dizer que estoque é um recurso ocioso, que enquanto não surge a necessidade real, ele é ocioso, mas eu preciso manter na minha empresa. Quanto? Ele vai dizer o mínimo necessário. O que é o mínimo necessário? Cada um de nós precisamos saber onde estão a maioria dos fornecedores, qual é a capacidade de recebimento da minha empresa, qual é a capacidade de produção da minha empresa, e onde estão os meus clientes, qual é a capacidade de entrega do produto para o meu cliente final. Então você percebe que isso a gente faz um exercício para você visualizar a distância do fornecedor, produção e o cliente, que muitas vezes, ou na maioria das empresas, a gente trabalha até com matéria-prima importada, então você depende às vezes de fornecedor até lá de fora. Então não dá para manter um estoque tão elevado. Então tudo isso a gente tem que
saber administrar. Por isso que eu falo, cada empresa sabe da necessidade do seu estoque. Mas manter estoque na empresa sem ter demanda custa muito caro. Então, é sempre importante fazer esse exercício. Bom, e aí isso tem o efeito de cortar um ou mais picos no cronograma de demanda e deslocar a produção correspondente a esses picos para outros períodos durante os quais a demanda é algo mais baixa. Então, você vai controlando aí a demanda conforme, né, você vai produzindo. Acho que tem até um exemplo aqui, olha lá. Só para a gente olhar no quadro aqui embaixo, depois a gente comenta lá em cima. Aqui você tem um mês de julho até setembro, você percebeu que qual é o cronograma original? Ele ia produzir aqui em julho 130, em agosto 140 e em setembro 240. Ele ia produzir um total nos 3 meses de 510. Pronto, está ok. Então isso possivelmente era para atender a sua demanda. Mas o que ele fez? Ele alterou o cronograma para 170 por mês. Ou seja, está padronizado, tudo igual todos os meses. Atende a mesma demanda. Mas se você refletir aqui de uma maneira bastante simples, no mês de julho, quando você deveria produzir 130, produziu 170, você já teve um aumento de mais 40 unidades, concorda? No mês de agosto, que deveria produzir 140, produziu 170, sobrou mais 30. 30 com 40 já deu 70 unidades a mais, concorda? Porém, essas 70 unidades a mais, ele vai somar com 170, que no mês de setembro ele precisava de 240 e produziu só 170. Então, você percebeu que do total de 540 ele atendeu. Então, são algumas coisas, são algumas possibilidades que o gestor de processo de produção tem para tomar a melhor decisão dentro da sua empresa. Ok? Bom, quais as observações que ele faz ainda para nivelamento aqui? Olha lá. Deve-se notar que a empresa estará aplicando estocagem mais alto do que faria de outro modo. E há custos associados a isso. Olha lá. Né? Então, está relatando aqui. Ó. Porém, pode-se também adotar uma política de descontos de vendas de produtos durante os períodos de solicitação reduzida, provocando uma maior rotatividade sem necessidade de reduzir parcela do lucro. O que é rotatividade, né? É quanto mais você gira o seu estoque, mais você gira o capital da empresa. Porque todo empresário gostaria de comprar hoje e vender amanhã, concorda? Mas a gente sabe que na prática nem sempre isso acontece. Mas o quanto mais rápido você girar, você movimentar a sua mercadoria e o capital da sua empresa é o ideal, ok? Bom, pode-se também optar por postergar as datas de entrega durante períodos de pico. Será que é interessante para você, para o cliente? Será que se seu cliente descobrir que você não vai conseguir entregar na data planejada, você pode perder uma venda e às vezes perder até o cliente, ele não voltar mais para a sua empresa? Então, são alguns riscos que a sua empresa precisa tomar. Aí você vai falar, mas Atrino, como ensinar isso em administração se é uma coisa que você vai perder cliente? Isso é muito na prática, você percebe o quanto das empresas elas fazem isso. Então, cabe a uma reflexão do gestor de processo de produção tomar a decisão. Que se ele, né, produzir ali para postergar esse período de pico, pode ser que ele perca cliente, pode ser que ele perca faturamento, e pode ser que o cliente não volte mais. Então, é um risco e é bom a gente refletir. Ok? Nota-se, portanto, que as medidas para adequar as flutuações de ocupação são várias e que implicam em demais fatores, com consequências diversas. Tá? Percebeu? Tem várias, ele nos deu aqui várias opções aqui, mas ele já dá algumas dicas de que você pode perder cliente, que se você manter estoque custa muito caro, se você contratar mais um turno, às vezes, né, além de custar caro, de repente você não consegue manter esse turno, que é normal. O que as empresas contratam no final de ano? O temporário, que aumenta a demanda, ela precisa. Mas às vezes ela consegue absorver um ou outro, mas nem todos. Então tudo isso é uma reflexão que a gente precisa fazer. E aqui a gente falou de comércio também. Ok? Bom, é evidente que não se pode acrescentar ou eliminar frações de uma máquina. Consequentemente, é necessário selecionar a alternativa econômica mais viável. O que ele está dizendo com isso? É lógico que se eu faço um cálculo aqui que eu preciso de máquinas, eu vou decidir por 2 ou 3 máquinas, e não 2 máquinas e meia. Não é isso? Então, é lógico. Então, mas eu tenho, como gestor de processo produtivo, tomar a decisão que seja mais econômica para a empresa. Vocês lembram também que o conceito que nós comentamos no primeiro dia de aula, que o conceito de administração da produção partiu da teoria geral da administração, que é planejar,
organizar, controlar de forma ótima. O que é esse ótimo? Maximizando o lucro ou minimizando os custos, tá? Então, eu dentro, como gestor de processo produtivo também, eu preciso ajudar a reduzir os meus custos da minha empresa e, se possível, aumentar a lucratividade também. Então, mesmo que você sabe que você tem que nivelar o processo de produção, você tem que verificar o que é econômico, se a empresa tem dinheiro, se é viável, isso também. Às vezes você toma algumas decisões que cabe à alta cúpula também, né, dar o aval e liberar a verba, né, o capital que você precisa. Então, são coisas importantes e necessárias que a gente precisa refletir também. Observando essa tabela anterior, né, que nós acabamos de verificar, um dos caminhos seria prover à máquina a capacidade necessária da época presente, ou seja, dispor de 3 máquinas para a tarefa. Outro seria nivelar as flutuações de demanda desse equipamento pelo trabalho em horas extras, ou por subcontratação, ou mesmo através de fabricação para estocagem durante períodos mais fracos, ou mesmo terceirização também, que eu já comentei com vocês, que eu já fiz muito em empresas também, em época de pico, você terceirizar algumas atividades que você sabe que tem outras empresas que fazem do mesmo ramo também, e a gente sempre dizia que lá na ponta, na hora de vender, eram até concorrentes, mas na hora da produção, eram todos parceiros, a gente trocava informação, um auxiliava o outro, isso é muito bom, tá vendo? Você na área de logística, na área de produção, e junto com o pessoal da área comercial, na hora de vender tem a famosa frase que é da área de marketing, sabe que é o canibalismo, né? Todo mundo quer trabalhar e quer faturar e quer vender e a sua empresa e ponto final. Mas na hora da produção, na área de logística, na área de... Eu já comprei junto com concorrente na área de vendas, né? Você compra um lote grande, é um preço melhor também. Porém, na hora de venda é outra história. Aí vai o pessoal da área de campo aí fazer o trabalho deles aí, né? Mas na área de compras, na área de produção, dá para a gente fazer bons trabalhos de comum acordo com as empresas e serem parceiras. E é lógico, lá na comercial é outra história. Tudo bem? Uma outra possibilidade seria a aquisição de 2 máquinas, olha lá, para o primeiro ano, deixando no layout o espaço necessário para uma máquina no início do segundo ano. Finalmente, poderia ser feita a combinação de algumas dessas alternativas concomitantemente, ou seja, um momento você compra uma máquina, outro momento você guarda o espaço. Então, assim, porque vai mudar o layout, concorda? Se eu precisaria comprar de 3 máquinas, mas eu não tenho dinheiro para comprar, será que eu compro 2 agora, espero para daqui a um ano comprar a terceira? E assim por diante, a gente vai verificando. Bom, em resumo, as alternativas são diversas, bem como suas consequências também. Mas é importante considerar que a empresa deve decidir pela alternativa mais econômica. Nós falamos aqui, ó, alternativa mais econômica, por meio da comparação de custos e planejar um layout também, com base nesse resultado, não perdendo o foco na estratégia de produção e para prevalecer em todos os casos o bom senso do gerente de produção e sua equipe. Quem são os gerentes de produção? Somos nós nesse momento, concorda? Vocês todos que são gestores da área de produção, que com certeza vão trabalhar com isso também, ok? Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida aí, vai perguntando aí que a gente engata aqui uma quinta e segue aí o bonde, tá? Mas se tiver, ok? Vamos lá. Aqui tem alguns exemplos, só para a gente ilustrativo aqui, que são gráficos, é interessante aí para a gente visualizar e refletir, tá? Então, neste caso aqui, à esquerda você tem pequenos incrementos e aqui à direita você tem grandes incrementos. Então, vou comentar aqui. Veja lá, para você poder entender este gráfico aqui. Esta linha vermelha aqui, ó, que eu estou passando o meu cursor aqui, é a minha demanda, ok? E o que está em preto é a capacidade. Você percebe que, por que é pequeno incremento, tá vendo? Então, a cada pouco eles vão produzindo, aumentando, produzindo. Então, são pequenos incrementos. Qual é o exemplo? O que ele sugere aqui para você poder resolver este problema? Olha lá. Terceirização de capacidade, aquisição de recursos de porte menor, alocação de pessoal entre setores. Isso é muito comum nas empresas, já fiz muito isso, tá? Trabalhei na produção e na logística. Opa, logística também é tranquila, aí dá para emprestar um funcionário na produção aqui, que eu estou na época de pico aqui, em outro horário que você tiver aí uma demanda grande na logística, a gente devolve o funcionário assim por diante. Ou mesmo pagar hora extra, tá vendo? Por quê? Porque eu tenho um pequeno incremento aqui. Agora vem para esse direito aqui, o mesmo gráfico também, tá vendo? Só que aqui no vermelho é minha demanda, você percebeu que a capacidade ela está muito maior, ó. Então o incremento é muito maior, ó. Mais distante, muito diferente desse daqui. Então, qual é a sugestão que ele te dá de exemplos aqui
para você fazer uma reflexão aqui de incrementos de capacidade. Novas unidades de operações, aquisição de recursos de grande porte, expansões de unidades existentes. Então, você percebe que esse segundo momento aqui de grandes incrementos, é lógico que às vezes você precisa de ter o aval lá da alta cúpula, concorda? Da sua diretoria, da presidência, por quê? Nova unidade de operação vai envolver dinheiro, capital. A aquisição de um recurso de grande porte é muito dinheiro. Expansão mesmo da unidade já existente é capital que você precisa também. Então, isso é para a gente refletir quais são os incrementos de capacidade que eu tenho, que eu posso fazer, e o que eu, né, pequeno ou grande, assim por diante. Exemplo aqui também, tá vendo? A mesma linha de raciocínio daquele anterior também, mas aqui ele vai te dar, né, além de critério, algumas políticas que você tem também. Então, pega esse primeiro aqui, que é a capacidade antecipada da demanda. Você percebeu que você tem uma demanda em vermelho e a capacidade que está em preto, ela é antes da demanda, então ela está antecipada. Tudo bem? Aí, o que ele sugeriu aqui? Ó, a utilização de recurso aqui, nesse momento, geralmente é alta. Instante do desembolso, ele é antecipado, porque é antes que a demanda acontece, ok? O risco ao nível de serviço, ele é baixo, ok? A flexibilidade de volumes, ele é alto, ok? Estão percebendo? O volume é maior aqui, tá? E custo unitário, geralmente, ele é alto, tá? Decorrente dessa capacidade, tá? Agora, vamos nesse do meio aqui. Esta capacidade segue a demanda. Você percebeu? Ó, a demanda, que está em vermelho, então ele produziu para atender a demanda, produziu, atendeu a demanda, produziu. Então você percebe que segue a demanda. Ele está seguindo a demanda. Só que aqui no quadro, só para você visualizar, ele está na última coluna, tá? Que segue a demanda. Qual a utilização de recursos? Ele é baixa. Instante do desembolso, ele é postergado. Tá? Por quê? Porque aconteceu a demanda e depois que você tem a capacidade. Então, por isso que ele é postergado. Qual o risco do nível de serviço é alto? Flexibilidade do volume baixo e o custo unitário ele é baixo também. Ok? Este último gráfico aqui, que é política mista, você percebeu que a demanda vermelha e a capacidade em preto. Ó, tá vendo? Ele vai intercalando, por isso que ele chama de misto. Percebeu a diferença deste primeiro com este segundo? O primeiro ele antecipa antes da demanda. O segundo ele posterga depois da demanda. Ou melhor, ele segue a demanda. E esse daqui é uma mista, ele vai combinando, tá vendo? Meio, ó, tá vendo? No meio. Então é o que está no centro aqui também, tá? O autor aqui colocou, ele mudou da ordem aqui, parece que para nos confundir, tá? Mas dá uma olhadinha. Política mista, que é essa última aqui, tá? Então, quanto à utilização de recursos médios, instante de desembolso ele é médio. O risco ao nível de serviço ele é moderado. Flexibilidade do volume ele é médio. E o custo unitário ele é médio. Qual a decisão que você vai tomar? Você, como um bom gestor de processo de produção, você vai verificar o que é melhor para a sua empresa, o que é ideal. Uma você pode gerar estoque, outra não. Outra você atende, outra primeiro você tem a demanda para depois produzir a capacidade. Então, tudo isso são consequências que você sabe que você tomou a decisão, você tem aquelas consequências. Mas o que é mais interessante e menor custo para a sua empresa? É isso que você deve tomar. Okay? Olha lá, já tem um cálculo para a gente calcular a capacidade de um equipamento que eu vou precisar aqui, ok? Veja lá, vamos ler com calma para a gente poder entender esse exercício. Estou me lembrando que eu acho que eu fiz um exercício desse aqui, se eu não me engano, na avaliação, e eu mudei, em vez de 2 turnos, se eu não me engano, eu coloquei 3 turnos. Tá? E se não tiver um desses daqui também na avaliação, na atividade de vocês? Eu sei que em algum lugar eu fiz um exercício desse. Vamos lá. Uma análise indica que em determinado mês será necessário um dispositivo para produzir 1.400 peças. E que o tempo real por unidade é de aproximadamente 1.800 segundos. Ok? Olha, está misturando hora com tempo, com segundo. Calma aí, tá? Vamos destrinchar isso daqui. Olha, já está destrinchado aqui embaixo. Mas vamos entender. Se a fábrica operasse em um único turno, tal dispositivo estaria disponível cerca de 176 horas por mês. Entretanto, pretende-se trabalhar em 2 turnos durante o período considerado. Nessa situação, quantos dispositivos serão necessários? Então, tem uma pergunta aqui, ok? Vamos lá. A primeira coisa que foi feito aqui é transformar os segundos
em horas. Lembra dessa aulinha de matemática da dona Margarida lá do primário? Que você transformava minutos, segundos em minutos em hora, ou o contrário, horas em minutos e segundos, ok? Então aqui você está transformando segundos em hora. Então é lógico que se eu transformar os segundos em horas, eu preciso pegar o total de segundos e dividir por 60 minutos vezes 60 segundos para chegar numa hora. Tudo bem? Vamos lá. 1.800 segundos por peça. 1.800 dividido por 60, eu chego no minuto por peça. 1.800 dividido por 60 vezes 60, e eu chego em horas por peça. Tá claro isso para todo mundo? Lógico que fazendo esse cálculo aqui, 1.800 dividido por 3.600, não é isso? Eu vou chegar que cada peça precisa de meia hora. Calma, respira. Se alguém tiver com a calculadora, passa aí e tenha certeza que está correto esse valor. Ok? Aquela aulinha que a gente transformava os segundos em horas. Olha lá. Observação. Leva-se meia hora para fabricar uma peça. Logo, precisaremos de 700 horas para um total de 1.400 peças. Está claro? O que ele fez aqui? A famosinha regra de 3, percebe? Se uma peça precisa de meia hora, 1.400 peças precisa de quantas horas? É o X da questão, ok? Então, olha lá, 700 horas serão necessárias, tudo bem? Para fabricar 1.400 peças, ok? Agora vamos lá, seguindo. O acessório está disponível 170 horas, 176, desculpa, horas por turno, por mês. Então, o que eu vou pegar? 176 horas a cada turno, e ele me deu a informação que ele vai trabalhar em 2 turnos, tá certo? Vezes 2 turnos. Logo, eu terei disponível 352 horas, tá claro? Eu vou pegar o total de horas que eu preciso, que são necessárias, para fabricar as 1.400 peças, que são as 700 horas, e dividir pelo que eu tenho disponível nos 2 turnos, que são 350 horas, ele vai me dar, que são necessários, 2 equipamentos. É lógico, vai dar um quebradinho aí, né? Se eu não me engano, um pouquinho mais de 2, ou menos de 2, acho que é mais de 2. Ok? Porém, eu vou arredondar para 2 máquinas, ou seja, vai produzir as 1.400 peças aí tranquilamente. Tá simples aqui, tranquilo, dá uma olhadinha, respira. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente volta aqui. Tem exercícios aí disso daí. Isso mesmo aqui. Podemos seguir? Pode sim, professor. Pode? Então tá bom. Vamos lá. Aqui já tem outro exercício também para a gente refletir, olha, tá vendo? Eu gosto dessa disciplina que era bastante aplicativa, muito prática também, olha lá. Uma empresa está analisando uma família de produtos que utilizam a mesma matéria-prima, olha lá, e que são processados em 4 centros produtivos em linha, que é o K, o P, o M e o G. Tá vendo que ela colocou aqui? E colocou aqui embaixo, local de trabalho. Ok? As perdas de material no processo são insignificantes. Ele não considera. Tá bom. Então, 100% que produz, ele entrega e está de boa qualidade. E insignificante deve ser muito pouca coisa. Mas a gente sabe que na prática, e tem exercício ali na frente que a gente vai fazer, que tem algum desperdício. Como calcular também, a gente vai aprender. Ok? Bem, as perdas de material no processo são insignificantes. E cada local de trabalho pode processar as quantidades mostradas na tabela a seguir, que são essas daqui, ó. O local K produz 2.000, o local P 1.800, o local M 2.200 e o local G 1.900. Tudo bem? E aí tem 3 perguntinhas aqui, ó. Qual a capacidade do sistema? Quem é o gargalo do sistema? Sabendo que o último mês a linha produziu 1.500 toneladas de material, qual a eficiência do sistema? Tudo bem? Vocês lembram de gargalo? Acho que nós já comentamos numa das aulas anteriores aí. Eu tenho até uma garrafa aqui. Não sei se vocês estão visualizando a minha garrafa. Estão? Sim ou não? É, mais ou menos. Mais ou menos? Por causa do croma. Ah, Mas é? dá para ver sim, professor. Pode fazer. E o que é o gargalo? É o que está aqui na ponta da garrafa, concorda? Então eu tenho todo esse volume de líquido aqui
E o limitador que sai esse líquido é exatamente o gargalo, concorda? Esse é o mesmo conceito de gargalo para produção. Ou seja, qual é o local de trabalho que é o limitador da minha produção? É o mesmo conceito do gargalo da garrafa também. Tudo bem? Então vamos lá. Acho que na próxima página aqui. Aqui logo no início aqui é o mesmo exercício, ok? Eu já coloquei a resposta aqui embaixo, tá? Então a pergunta A, qual a capacidade do sistema? Ela pôs, a máxima produção é de 1.800 toneladas mês. Por quê? Porque você passa aqui, local K, 2.000, o P, 1.800, o M, 2.200 e o G, 1.900. Então, o que está limitando, e que por sinal também é o gargalo, só que o gargalo ele pergunta qual é o gargalo do sistema, tá? Então, aqui, na verdade, o que limita a minha produção, e a produção massa é de 1.800 toneladas mês, porque ele informou aqui em cima que é toneladas no mês, ok? E o gargalo é exatamente o local de trabalho P, tá certo? Olha lá, o gargalo do sistema é o local P, pois é o centro que restringe a quantidade máxima a produzir. Eu posso, no local M, até produzir 2.200, mas eu tenho um gargalo, um limitador de produção que está no P, que é apenas 1.800. Tudo bem? E a última pergunta, que é a eficiência do sistema de produção. Aqui ele vai te dar, nós vamos dar a eficiência em termos de porcentagem e ele vai me dar o termos de quantidade, tá? E ele me deu lá no enunciado também, se você voltar aqui na pergunta C, ó, ele está dizendo, sabendo que no último mês a linha produziu apenas 1.500 toneladas. Qual a eficiência do sistema? A resposta é, eficiência do sistema, ela é igual à produção efetiva, que foi apenas de 1.500 toneladas, ok? Dividido pela capacidade do sistema. E a capacidade, nós acabamos de responder que a capacidade máxima é de 1.800. Então, se você pegar 1.500 e dividir por 1.800, você tem a eficiência do sistema, que é de 83,33, ou 3%. Não 33, não sei, pode até ser 33, mas aqui tem apenas um dígito após a vírgula. Geralmente, nas avaliações, a gente sempre pede 2 dígitos após a vírgula também, tá? Mas aqui está apenas um dígito, tudo bem? Beleza. Beleza? Então vá, seguindo. Respiramos um pouco aí agora. O que a gente vai comentar aqui agora? E esse material aqui nós usamos o do Saga, tá? Então são os conceitos de tecnologia de processo de produção. A gente sabe que cada vez mais, né, os produtos e os materiais, eles são tecnológicos também, né? Eu sempre brinco que eu falo assim, que o celular que alguém ganhou aí da namorada, do namorado no final do ano, que foi aquele celular top de última geração, e nós já estamos aí, né, no finalzinho de setembro, seu celular já está ultrapassado, né? Porque já saiu mais algumas linhas aí diferentes, muito mais moderno, e você está louco para pedir um outro presente de final de ano com um celular mais moderno. Então é assim mesmo, né? E as pessoas têm necessidade, gostam de tecnologia, principalmente a geração de vocês, que é mais nova do que a minha, com certeza, né? E tá certo. Tem um autor que eu sempre cito para vocês, que eu usei inclusive no meu mestrado, um americano chamado Michael Engel, que ele vai dizer que comportamento do consumidor nós precisamos entender, mas não podemos e não devemos mudar o comportamento, porque comportamento cada um tem um, concorda? Então, se a pessoa quer mudar o celular e quer um novo, ela tem direito, e o mercado tem mais a que oferecer também, tá? Se nós vamos poluir mais o planeta, se nós não vamos reciclar, aí é outra história que você precisa trabalhar, concorda? Mas esse autor deixa bem claro que nós, né, na área, nós como administradores, vocês trabalham a parte de marketing também, nós precisamos entender o comportamento do consumidor, né? Eu até brinco que eu falo que o exemplo aqui em casa mesmo é assim, né? E eu falo para minha esposa, se eu tenho um sapato preto e um sapato marrom, tá de bom tamanho. Um chinelo havaiana para tomar banho. Um tênis para ir para academia e um tênis um pouco, né? Mais que você possa sair final de semana, eu não preciso mais do que isso. E aí ela me responde, não, mas o ano tem 365 dias, você acha que eu vou usar todo dia o mesmo sapato? E ela tem um guarda-roupa só de sapato para ela, é um direito que ela tem, e que graças a Deus, né? Tem meninas aqui também na sala, as mulheres agora adquiriram o seu próprio salário, o seu direito, então ela não vai ficar pedindo para ninguém, ela vai comprar com o próprio salário, é um direito dela. Mas você vê que são comportamentos diferentes, concorda? Aí eu falo, eu só vou comprar um outro sapato quando aquele meu, né, já não tiver mais como usar, furou, alguma coisa assim.
mas são comportamentos diferentes. Mas tem pessoas que querem coisas tecnológicas e cada vez mais, né? Mas mesmo que a gente ouve assim, a moda vai e volta, todo mundo quer ter um guarda-roupa, todo mundo não, muita gente que tem esse comportamento quer ter um guarda-roupa super atualizado, super, né? Que esteja na moda. Então, e eu falo, não, as minhas camisas, desde que eu esteja entrando dentro também, quando ela começar a rasgar, a gente passa para frente, dá um fim, mas enquanto tiver uso, eu acho que eu vou usando, né? Mas são comportamentos diferentes, percebe? E eu e minha esposa somos da mesma geração, né? Imagine vocês que são muito mais novos, têm outros comportamentos, eu acho que o mercado tem que conhecer para poder atuar e atender a necessidade. E aí, como que nós fazemos? Como que nós vamos produzir para atender a necessidade dessas pessoas? Então, tudo isso é importante a gente refletir também. Então, é o que ele diz aqui logo no começo, tá? Você já imaginou se os produtos e serviços que você necessita não estivessem disponíveis em lojas perto de você? O que seria? O que não puder, e que não pudesse ser comprados pela internet ou por telefone, principalmente nos dias de pandemia. Quantos de nós adquirimos o hábito de adquirir por telefone, pela internet, no celular e receber iFood daí meia hora na porta da casa e um produto no mesmo dia, no dia seguinte também, né? Percebeu? Então são coisas que já imaginou se você precisasse produzir tudo o que necessita, o seu alimento, a sua roupa, a gente voltaria na época dos homens da caverna, né? Que eles iam buscar exatamente o que ele precisava lá na natureza, para se vestir, para comer, assim por diante. E a gente sabe que o planeta evoluiu, as coisas mudaram, então a gente depende um do outro e a produção. E eu trabalho também, já comentei com vocês, com logística internacional, e eu falo muito de comércio exterior, que é uma via de mão dupla e que não existe nenhum país também que ele é autossuficiente. Então, no mundo inteiro, e por conta da globalização nos últimos anos, e principalmente aí próximo da virada do milênio aí também, todos os países e todas as empresas dependem de outra empresa lá de fora, e as lá de fora dependem do Brasil, e uma da outra também. A gente ouve muito na mídia, aqueles países que estão em conflito, que né, outro país boicota entregar material para eles e fazer a famosa venda, né? Então tem problema seríssimo aí também. Então são coisas que a gente precisa refletir também, que não dá mais para a gente ficar, né? Depender, não existe, né? Você mesmo produzir o que você precisa, comprar. Então a gente depende dos outros, depende de outras empresas e depende até mesmo lá de fora também. Então, como fazer o processo de produção agora nos dias atuais? Né? Outro exemplo que ele coloca aqui, ó, plantar e colher frutas e verduras, criar e abater animais para o seu consumo de sua carne, né? Extrair e processar tudo diretamente da natureza, não somente para nos alimentar, mas também para nos proteger do frio e da chuva. Ou seja, o homem das cavernas ele buscava a roupa lá para, né, que ele precisava, porque ele né, não tinha uma loja que ele comprava. Ele ia lá e abatia o animal, além dele comer o animal, ele usava também a pele do animal como né, material para ele se proteger também. Bom, seria muito difícil e com sérias limitações. Exigiria muito esforço e não conseguiríamos tudo o que queremos e precisamos. Muitas fontes de recursos estariam muito distantes de nós, ou seria de difícil extração, exigindo habilidades que não dispomos. Ou seja, não dá para a gente ganhar habilidade de tudo, né? Então, alguma coisa nós temos habilidade, mas nós precisamos da habilidade das outras pessoas também. Na realidade, é provável que passássemos a maior parte do nosso tempo tentando conseguir o que é necessário para a nossa subsistência, como ocorre com os animais selvagens, né? É lógico que os animais selvagens, por serem selvagens, ele mesmo corre atrás da sua presa, eles vão se virar com o que dá para onde eles dormirem e assim por diante, se proteger de outros animais também selvagens, né? Imagine se a gente fosse como animal selvagem, que a gente teria que se virar com tudo que nós precisamos. Seria super complicado, por isso que nós somos seres humanos. E só para fazer uma reflexão, que o processo de produção, como que ele evoluiu e evolui cada vez mais, né? Bom, o uso de máquinas permitiu o uso e o desenvolvimento de novas tecnologias, ou seja, técnicas e métodos e processos utilizados nas diversas atividades humanas. Isto é, o uso da técnica e da ciência por nós para alcançarmos qualquer objetivo desejado, né? E a gente sabe quanta tecnologia, hoje nós já estamos na indústria 4.0 também, a internet das coisas também, e que bom, né? Senão a gente não teria nem como fazer essa aula aqui
remotamente também, concorda? Então, a mesma coisa, as empresas estão utilizando disso. Quantas negociações, principalmente nessa época de pandemia também, que nós não estávamos habilitados a fazer com os nossos clientes, com os nossos fornecedores, e passamos a fazer, e com certa habilidade, e mudando a característica, mas com sucesso bastante avançado aí também, tá? Bem, quando falamos de tecnologia, vamos separá-lo em dois grupos, as dos produtos e também as dos processos. Para diferenciá-los, vamos usar o exemplo de um produto bastante comum no nosso dia a dia. Olha lá, os telefones celulares, é o exemplo que eu comecei. Bom, eu já fui daquela época que quando eu comecei a trabalhar, me deram aquele famoso tijolo lá, como que chama? Tinha um nome, era, não me lembro a marca agora, mas era, esqueci. Ele era até pesado, pesava quase 1 quilo, você colocava na cintura, né? Alguém vai lembrar. O Nokia? Não era o Nokia, já é coisa. Será que era esse o Nokia? Sei lá, era coisa muito antiga. Mas cuidado que a gente vai denunciar a nossa idade também, se a gente lembrar dele. Mas era. Eu acho que era o Nokia também, sei lá. Era uma coisa bastante pesada. E o quanto evoluiu, concorda? Então hoje a gente sabe que os aparelhos que nós usamos aí, você tem acesso a, né, à internet, a fotografar, a editar, ou seja, a fazer coisas que, imagine, naquele celular lá, você falava e olha lá, muito mal ainda, não era assim? Então, quanto que as coisas evoluíram? Isso é um exemplo só do celular. Eu imagino que outros produtos também, eles evoluíram na mesma proporção, concorda? Os carros também, concorda? Você pegar o carro hoje, como que ele ficou automatizado, como que ele ficou mais fácil, a dirigibilidade, como que ele ficou em termos de conforto, e tudo isso você paga por isso, concorda? Mas foi uma evolução também, concorda? Tá? Para que possamos compreender melhor as tecnologias de processo de produção, vamos segmentá-lo em dimensões. A citada dimensão se refere à área de atuação, relevância, estrutura, escala, abrangência e grau de automação. Então, tudo isso é importante, são termos que nós, da área de processo de produção, a gente vai usar muito. Trabalhar em escala também é comum você trabalhar em grandes quantidades e você ganhar pela quantidade. Já comentei com vocês que eu trabalhava numa empresa, né? E a gente produzia em grande escala também e ganhava pelo volume produzido. Podemos identificar 3 áreas de atuação das tecnologias de processo de produção: de processamento de materiais, de processamento de informação e também de processamento do cliente. São aquelas em que há interação entre máquina e o cliente. Hoje, cada vez mais, talvez a gente esteja voltando àquela produção que antigamente era lá do artesão, que ele precisava saber o que o cliente precisava para realmente ele produzir. Então, hoje, quando a gente faz uma interação, essa comunicação com o cliente, nós estamos realmente querendo saber o que eu preciso produzir para atender aquele produto, para atender a qualidade, a quantidade, no tempo e, se possível, naquele custo que ele está pretendendo também, né? Por isso que a gente acaba fazendo várias alterações e sendo flexível também, isso é importante. Quanto à relevância, podemos classificar as tecnologias de processo de produção da seguinte forma: principal ou direta, ou as periféricas, que são indiretas também. Então, nós temos o principal da empresa, essa que é direta, mas ela pode também fazer outros subprodutos, e outras coisas periféricas também, né, menos relevantes, assim por diante. Ok? Olha, quanto à estrutura da tecnologia de processo de produção, se divide basicamente em 2 famílias: o hardware, famoso, e o software, não é isso? Que a gente sabe que tem aí os hardware, a máquina, o equipamento, e o software é aquilo que eu uso, né, para essa máquina poder realmente trabalhar com aquilo que eu quero produzir. Ok? E a escala, que eu já comentei com vocês, olha lá, é uma questão importante em quase todas as tecnologias de processo, basicamente identificando as possibilidades entre 2 extremos de adoção das tecnologias: a alta e também a baixa. Alta: poucas e grandes unidades de tecnologia de processo, são grandes máquinas e equipamentos com alta capacidade produtiva. E aquela que é baixa: muitas e pequenas unidades de tecnologia de processo. Ok? Então, são tipos de escalas diferentes e que nós temos aí disponível, tá? A abrangência, olha lá. A abrangência das tecnologias de processo de produção pode ser isoladas, ok? E integradoras também, ok? O que são essas isoladas? Olha lá. Em que as instalações, máquinas, equipamentos envolvidos no processo trabalham sem interação direta com outros recursos, tá? Ela praticamente ela é isolada, como uma máquina operatriz que funciona de forma
independente se encaixaria nessa classificação. E tem as integradoras. Se refere às tecnologias que integram recursos diversos, como integração das informações e operações de uma empresa. E eu me lembro que essa integradora, eu sempre cito para o aluno, que antigamente era muito comum, você ouvia nos livros, você colocava do lado de uma máquina alguém ali com a prancheta registrando. Hoje, os sistemas estão todos integrados, de forma que a própria máquina, no final do dia, ela vai dizer quanto você produziu, qual foi a sua produtividade, que nós já aprendemos qual a diferença de produção e produtividade. Produção é a quantidade, produtividade é quanto ela produziu por hora, por dia, ou por tonelada, ou assim por diante, tá? E aí ainda ela pode ter processado ali algumas informações ainda financeira, de compra também, ou seja, tem toda essa integração com outros setores, outros departamentos da empresa, e que, né, a gente fala que hoje, quando você tem um equipamento integrado, muitas vezes o diretor está lá no último andar no ar-condicionado e ele está visualizando tudo que você está produzindo dentro do seu chão de fábrica ali, concorda? Então, isso é o quê? Você está tendo uma abrangência toda integrada ali do processo de produção. Ou nenhuma tecnologia opera de modo contínuo, total e completamente isolado, sem necessitar de um grau de intervenção humana. Quando a gente fala sobre isso, a gente diz que até o computador, o robô, que a gente fala, não, o robô faz tudo. Meu amigo, atrás do robô tem alguém que programou o robô. E volta e meia você precisa estar iniciando uma operação com o robô, encerrando a operação do robô. Ou seja, você tem que ter uma programação, ou seja, direta ou indiretamente, você tem uma intervenção humana. Ou seja, eu sempre lembro que cada vez mais nós precisamos de mão de obra qualificada. Por isso que todo mundo voltou aos bancos escolares, concorda? O exemplo que eu já citei para vocês na primeira, acho que se não me engano, na primeira aula, eu lembro que eu trabalhei numa empresa que tinha um porteiro. Era isso o nome, o porteiro, o seu José, que era uma pessoa de confiança do dono da empresa. Mas o seu José era uma pessoa super simples, não tinha escolaridade, se eu não me engano, tinha o primeiro grau só, né? O primeiro, segundo, terceiro e quarto ano, que era o comum lá do primário de antigamente. Uma pessoa educada, mas ele só se limitava a isso, pronto. De repente, essa mesma empresa, ela fez uma junção com uma empresa americana. E aí, a gente trabalhava durante o dia e lá eles tinham, parece que um processo de produção um pouco mais estendido fora do nosso horário. E que após o horário, quando alguém de lá ligava para cá, quem atendia era a portaria. Então passou a ter um controlador de acesso. No lugar do seu José, foi substituído por uma pessoa que chamava-se, não era mais porteiro, e sim controlador de acesso, que eu até brincava, que eu falava, olha que chique que ficou o nome, né? De porteiro para controlador de acesso. Porém, esta pessoa, além dela dominar o inglês, ela recebia a pessoa, ela conferia RG, ela registrava no computador, ela ligava para o departamento. Você percebe que é um outro serviço diferenciado de alguém que está na portaria e apenas aperta um botãozinho de abre e fecha. E é lógico, ligar o telefone, ela até ligava, mas, ou seja, agora tem um controlador de acesso que ele tem um computador, ele entende informática, ele fala uma segunda língua, e é lógico que o salário dele era diferenciado também, se a gente puder comparar o dele com o do seu José, que trabalhava nessa função de porteiro e ele passou a ser de controlador. Ou seja, agora tem um controlador de acesso todo automatizado, mas o quê? Um ser humano ali que já tem algumas outras habilidades que ele não tinha também. Então, tudo a gente precisa disso, tá? Bom, a adoção de determinada tecnologia de processo de produção requer uma análise profunda das vantagens previstas, ou seja, os benefícios pelo uso da tecnologia. Então, lógico, se eu vou investir na tecnologia, eu preciso de recursos. Qual é o retorno? Qual é o benefício que eu terei? Ok? Falar as implicações e os impactos e os custos. Estabelece 3 classes genéricas para tal análise. A praticidade da tecnologia de processo, isto é, o grau de dificuldade em adotá-lo e o investimento de tempo, esforço e dinheiro que será necessário, sobre a qual há 4 questões a serem respondidas. Olha lá. Então, se você vai adquirir uma nova tecnologia, tente responder essas 4 perguntas que vai te ajudar muito a você fazer um bom planejamento do novo processo de tecnologia de produção também.
Quais as habilidades técnicas ou humanas são necessárias para implementar a tecnologia? É uma pergunta interessante. Eu vou responder já um caso aqui prático para vocês. Segunda pergunta que você deve responder: qual é a quantidade, ou melhor, a quantia de recursos que é necessária para implementar essa tecnologia? Terceira pergunta a ser respondida: quais são as necessidades de fundos ou de dinheiro? E quarta e última pergunta: e a operação pode lidar com o grau de mudança nas necessidades de recursos? Ok? Então, tudo isso é importante você trabalhar. Eu vou citar um caso. Eu trabalhei numa empresa, uma época, que a gente produzia CD, né? Eu não sei se alguém conhece a base da matéria-prima de CD, chama-se resina de policarbonato. E naquela época, mais ou menos em 1990, não tinha esse material, essa matéria-prima aqui no Brasil. Era totalmente importado. E naquele período a gente importava da Alemanha. Então nós não conhecíamos a matéria-prima, nós não conhecíamos o equipamento, a máquina que ia produzir. O que a empresa fez? Ela adquiriu, ela queria um processo de tecnologia novo e o dono, que era uma pessoa muito que viajava o mundo inteiro à busca de tecnologia nova, e ele dominava bem o inglês também, o alemão ele dominava também, e ele foi para lá. Simplesmente ele trouxe um técnico da Alemanha e que ficou dentro da empresa por 30 dias, e ele pagou, né, o voo, pagou o táxi, pagou o hotel, tudo que essa pessoa precisava por 30 dias, para poder ensinar essa tecnologia também. Então você vê, custou, mas valeu a pena. A empresa ganhou muito dinheiro, ok? E nessa época a gente tinha uma fábrica em Manaus também. Essa pessoa viajou para Manaus também, ensinou os engenheiros de Manaus a produzir o CD, ensinou os engenheiros da unidade que ficava aqui em Alphaville também a produzir, e a empresa produziu por uns 5, 6 anos, que hoje ninguém mais quer ver CD também, mas o CD já foi vedete em muitos períodos aí, vindouros aí, no Brasil aqui também. Aliás, só lembrando, e a gente falando de evolução de tecnologia, de processo de produção, essa mesma empresa, quando eu iniciei, não era CD que ela produzia VHS. Se alguém se lembra disso, vai dizer, Deus me livre, o que é isso? Ninguém não tem mais nem aparelho. Só que esta empresa vendia uma quantidade enorme de VHS. Não sei se alguém se lembra de uma época, lógico que vocês eram crianças, ou muitos de vocês com certeza não eram nem nascidos, mas tinha pais que faziam fila na banca de jornal, na época que todo mundo no domingo ia comprar um jornal, e junto com, não sei se era Folha, era a Folha de São Paulo, você pagava mais um, que com certeza não era real, acho que era outra moeda daquela época, você pagava mais um, vamos dizer, um real aí, e você levava uma fita de VHS, e essa empresa lançou 30 clássicos consecutivos em 30 semanas, né, em parceria com a Folha. Então a gente produzia e a gente entregava, e nessa época eu estava cuidando da logística da empresa. Nós tínhamos que entregar de 7 a 10 carretas, tem noção que é isso, de VHS, ali no centro de São Paulo. E produzia tanto aqui em Alphaville, quanto em Manaus também. E tudo que a gente subia de matéria-prima subia rodoviária, tudo que descia de Manaus para São Paulo descia com 2 voos direto, que a empresa tinha um contrato junto à empresa aérea, que mesmo em voos de passageiro ele descia com mercadoria também. E eu tinha uma equipe dentro do aeroporto de Guarulhos, que fazia o desembaraço da mercadoria e trazia aqui para como chama, para Alphaville. E ali a gente montava as carretas e a gente entregava toda semana até 7 horas da manhã. Na sexta-feira nós tínhamos que entregar a última carreta. E toda semana, por 30 semanas consecutivas, nós tínhamos que entregar de 7 a 10 carretas. Tem noção que é isso, o volume de produção de VHS dentro de carretas? É um volume muito grande. Então a produção era muito frenética. E nós tínhamos um contrato com a Folha, que ela divulgou na mídia, que, né, tinha que entregar e ela entregaria para o cliente final dela essas VHS, e nós fechamos um contrato com a Folha que, se nós não cumpríssemos o contrato até todas as semanas, até sexta-feira, às 7 horas da manhã, nós pagaríamos uma multa muito alta. Tá? E nós cumprimos só uma semana que não conseguimos entregar,
E nós tivemos que pagar a multa, conseguimos negociar o valor da multa, mas tivemos que pagar a multa também. Aí você vai me perguntar, mas por que 7 horas da manhã numa sexta-feira? Porque a logística sempre foi nessa empresa 24 horas, tá? E a própria Folha também tinha uma logística de 24 horas, então não era problema 7 horas da manhã eles receberem e nós entregarmos também, ok? Então, só para dizer o quanto que a tecnologia influencia e o quanto foi uma revolução do VHS para o CD, para o que tem hoje no mercado, que ninguém mais quer VHS, ninguém mais tem nenhum aparelho para reproduzir VHS, nem mesmo para CD. CD ainda tem alguns carros que tem ainda, né? CD, né? O meu já não tem mais CD também, nem isso, né? Mas tem outras tecnologias mais revolucionárias aí também. Tudo bem? Bom, e aqui ainda para a gente fechar as tecnologias de processo de produção, algumas reflexões para a gente fazer também. Tá lá. Aceitabilidade da tecnologia de processo, tá? Então, dentro da tecnologia de processo, nós temos algumas propostas. Então, você tem que ver, olha, competência dos recursos operacionais, necessidade do mercado, precisamos avaliar, e fazer também uma avaliação financeira, tá? Em se tratando de competência de recursos de operações, eu preciso pensar, olha lá, a tecnologia de processo, ela é escassa? É difícil de mudar? É difícil de copiar? É difícil de substituir? Tudo isso em termos de processo de produção, ok? Aqui eu tenho que avaliar também a necessidade de mercado. Como a tecnologia de processo afeta a qualidade, a velocidade, a confiabilidade, a flexibilidade, o custo. Então, são coisas que eu preciso parar e responder para poder saber até que ponto eu preciso fazer, né, aceitar essa tecnologia aí de processo. E a avaliação financeira também, olha lá. A tecnologia de processo fornece um retorno aceitável sobre o investimento necessário para a sua adoção. Então, desde o início, quando nós começamos a falar sobre o processo de produção, a gente tem que verificar se este investimento que eu estou fazendo, ele vai me dar um retorno viável ou não. É o exemplo que eu acabei de citar aqui, que a empresa pagou para um técnico especializado da Alemanha, pagou hotel de 30 dias, voo de ida e volta, táxi aqui no Brasil, para ele ensinar todo o processo. A pergunta é, será que valeu a pena? E a empresa respondeu que no segundo ano que ela estava operando, com certeza ela já cobriu todos esses custos e ganhou dinheiro, e ganhou muito dinheiro nesse período aí também. Ok? Bom, o que é essa aceitabilidade, então? Isto é, quanto a tecnologia direciona uma empresa para os seus objetivos estratégicos, ou o retorno financeiro que a empresa obtém por escolher, como mostra nessa figura que nós acabamos de comentar. Okay? E ainda tem outra forma da gente refletir aqui também, ok? Pensando sempre, né, ela como um processo de produção que eu preciso pensar com a minha alta cúpula também, eu como gestor de processo de produção. A vulnerabilidade associada com a tecnologia de processo, isto é, o ponto em que a empresa é exposta se as coisas derem errado, o risco de estar correndo ao escolher a tecnologia. Temos algum, aliás, qualquer alteração, qualquer mudança, algum risco sempre tem, concorda? Então a gente precisa, antes de correr esse risco, fazer uma avaliação, fazer uma reflexão, e eu sempre digo, nunca queira tomar decisão sozinho também. Quanto mais pessoas dentro da sua empresa ajudar a avaliar e ajudar a tomar a decisão, os méritos é da empresa, é lógico, mas se as coisas não derem muito certo, podemos dividir também, né, a responsabilidade, os custos, os desperdícios e assim por diante. Então, sempre é bom e necessário a gente tomar uma decisão em grupo. A figura a seguir mostra uma visão geral das categorias gerais do critério de avaliação para avaliar os conceitos das tecnologias de processo de produção. Olha lá, o critério para teste dos conceitos. Então, eu tenho alguns critérios aqui que vai me levar aqui para, no final, fazer uma avaliação desses conceitos. Praticidade, o quanto ela é difícil. Qual investimento gerencial e financeiro será necessário? Né? Outro teste que eu posso fazer para poder avaliar. Aceitabilidade, o quanto ela vale a pena. Né? Levando a uma reflexão, qual o retorno em termos de benefício para a operação ela dá? Né? Quanto que ela vai me retornar?
E o outro item ainda é vulnerabilidade. O que poderia dar errado? Meu amigo, a gente nunca tem certeza, então alguma coisa pode dar errado. Bom, qual o risco nós corremos se as coisas derem errado? Você percebeu que então nem tudo, então algumas, né? E aí avaliar a avaliação completa do conceito. Você faz uma avaliação de todos esses conceitos aqui em grupo e toma a decisão também. Eu me lembro que esta empresa que eu citei para vocês, a gente começou a fazer um trabalho, ela não estava em Alphaville ainda, ela estava na Barra Funda, ok? E a empresa começou a crescer muito rápido e não tinha mais espaço. E aí, não sei se alguém se lembra desse nome que fica ali no balão de Alphaville, um pouco antes do Habib's, ali chamado Videolar Multimídia. Eles mudaram de nome, acho que nos últimos 2 anos, agora está com outro nome lá. Mas por muito tempo você fazia aquele balãozinho de Alphaville, para entrar em Alphaville, e tinha um nome lá bem grande, Videolar Multimídia. O dono dela, Lírio Parisotto, ok? E eu sei que a empresa, quando foi para lá, eu fui uma das primeiras pessoas a me instalar, e ele não tinha nada ali ainda, ele tinha o armazém e tinha a fábrica no fundo que ainda não estava funcionando, e aos poucos a produção da Barra Funda foi indo para lá, e eu fui começando a receber matéria-prima para abastecer a produção. Então eu sei que nós fizemos vários projetos de várias pessoas, de vários departamentos, né, que a gente se reunia para tomar decisão junto, desde, né, qual a estrutura de verticalização que eu preciso no armazém, qual é o espaço físico que eu preciso para o maquinário da produção, e tinha maquinário que era importado, que era caro, que era... Inclusive, não sei se alguém já viu a produção de CD e conhece, é um produto que você não pode nem mesmo, em termos de limpeza, usar espanador, usar vassoura, nada. Por quê? Porque esse tipo de material tende a levantar poeira, e não pode levantar. Então, é um aspirador todo sofisticado ali, que, né, para fazer a limpeza da produção mesmo. Então, e a gente tinha que fazer todo um trabalho ali, mas eu lembro que a gente usava muito alguns critérios para poder avaliar, e a gente tinha medo de correr alguns riscos também, de não dar certo. Eu sei que a operação acabou sendo um sucesso, acho que exatamente pelo envolvimento de várias pessoas, de vários setores, vários departamentos dando sugestão. E eu me lembro que até o diretor de recursos humanos nos reunia também com a gente, porque eles diziam, olha, vocês estão pegando uma mão de obra muito qualificada, eu preciso procurar no mercado, eu preciso treinar. Então você fala, o que recursos humanos tem a ver com produção e com logística? Tem tudo a ver. Eles que vão estar contratando, eles que vão estar selecionando, mesmo que a gente diga nos últimos anos, o pessoal de recursos humanos só está fazendo folha de pagamento, porque é nós de cada departamento, de cada setor, que avaliamos e contratamos, que dispensamos ou não, que preparamos e qualificamos também para várias funções, ou seja, o recursos humanos ela está mais para fazer outras funções. Mas naquela época o recursos humanos atuava também procurando mão de obra qualificada, que não era uma mão de obra qualificada tão fácil e tão simples também, ok? Então tudo isso para a gente fazer uma reflexão de quantas tecnologias elas estão evoluindo, os processos estão evoluindo, eu preciso de equipamento, eu preciso de pessoas, mesmo que eu robotizo tudo a minha empresa, eu preciso de alguém para estar operando o robô também. O robô sozinho não faz nada, concorda? Então é uma mão de obra qualificada também. Então a pergunta sempre é: quanto eu vou investir e qual é o retorno desse meu investimento também? Tudo bem? Tudo bem, senhores profissionais. Liquidou agora a nossa unidade 3. Basicamente era isso. Mas vamos lá, estou sem horário aqui, mas... Opa, faltam 10 minutos para as 9. O que vocês preferem? Deixa eu voltar para a sala lá. Só um minutinho. Opa, voltando aqui para a nossa sala. Isso, olha lá. Ainda estamos com o Henrique. O John chegou agora, né, John? Kelvin, Raíssa. Seja bem-vindo também, John. Acho que eu não cheguei a falar com você e cumprimentá-lo. Ok? Pessoal, dúvidas, questionamentos quanto a esta unidade 3? Faltam 10 minutinhos aqui para as 9. O que vocês preferem? Que a gente dá uma repassada lá nas atividades também e liquida por hoje ou saímos para o intervalinho e voltamos? Vocês estão... Fala, Raíssa. Professor, eu acho que, sei lá, por mim iria direto. Eu não teria problema com o intervalo, não. Pode ser? Ah, Então pode tá ser. bom. A gente liquida um pouco mais cedo também.
já que terminou a unidade 3, né? Bom, eu não vou... Deixa eu só parar de compartilhar aqui. Deixa eu só comentar com vocês. Vocês estão visualizando alguma coisa ou não? Não. Não. Então tá bom. Então, só comentando com vocês, da unidade 3, as perguntas são bem objetivas, tudo bem? Tá? Qual é a definição de capacidade produtiva? O que é capacidade produtiva? O que talvez tenha, gera algum questionamento também, por exemplo, desculpa, a unidade não. Esta unidade 3, desculpa, tem a questão número 3. Veja lá. Eu vou ler só para ver se está claro para vocês, tá? Quem tiver com ela em mãos aí, mas não, eu não estou, inclusive, compartilhando ela também, tá? A montagem de relés de tempo numa fábrica de produtos eletrônicos é processada em 5 locais de trabalho. Sabendo que a eficiência do sistema é de 80% e o mês tem 22 dias, e aí ele dá os 5 locais, 1, 2, 3, 4 e 5, e aí ele tem uma quantidade processada em cada um dos dias. A primeira pergunta é: quantas peças são produzidas por dia? Não sei se alguém lembra do resultado, mas aqui você vai verificar qual é o gargalo que é o limitador. Tudo bem? Em termos, tá? Então é lógico, quando eu tenho o gargalo, quantas peças são produzidas por dia? É onde eu tenho a menor quantidade de produção. Tudo bem? Quantas peças são produzidas no mês? Que é a pergunta B. Então é lógico, diante dessa quantidade que você descobriu na pergunta A, eu vou ter que multiplicar por 22 dias que ele me dá no enunciado, que eu trabalho 22 dias. Tudo bem? E aí ele pergunta qual a eficiência do sistema. A eficiência do sistema, ele mesmo já respondeu no enunciado. Está claro para todo mundo isso? Sabemos que a eficiência do sistema é de 80%. Então ele já deu a eficiência do sistema, 80%. Tudo bem? Qual é a produção efetiva? Agora sim, com a produção efetiva por dia, ele pediu por dia, tá? Então você já tem a quantidade que ele produziu por dia e você sabe que a eficiência ele deu no enunciado que é de 80%. Tudo bem? Então você já consegue responder também. E a pergunta é: qual a capacidade do sistema? É mesmo a resposta que você respondeu, quantas peças são produzidas por dia. Ela é exatamente a capacidade do sistema. Não é que seja repetitivo, mas exatamente para forçar você a entender que a capacidade do sistema é aquilo que eu tenho, que eu produzi num dia. Tá? Qual o local do gargalo? O local do gargalo é onde você tem essa quantidade menor. Tranquilo para vocês resolverem essa questão 3, com todas as respostas? Tudo bem? Tranquilo. Tranquilo. Então tá bom. Bom, deixa eu ver o que mais aqui que pode pegar. Bom, a pergunta 5 aqui está tranquila também, que é muito parecida com o que vocês têm também. Agora, eu vou ajudar vocês a refletir lá na pergunta 7, que é que eu peguei do Saga. Tudo bem? Vamos lá, vamos tentar entender o que está pedindo aqui, para a gente poder responder, tá? Situação, problema. Seu irmão é um empreendedor nato. O que é isso? O empreendedor nasceu já como empreendedor, ok? Quando pequeno já fazia algumas vendas, algumas coisas que ele já produzia, ou seja, é um empreendedor. Busca sempre novidades e oportunidades, transformando-os em negócio. Isso já aconteceu com uma empresa de entregas expressas, uma lanchonete em que o próprio cliente customiza seu sanduíche e uma empresa de bijuterias feitas com impressora 3D. Tudo bem? Bom, e vamos tentar entender aqui o que tem neste infográfico aqui. Tem uma pessoa aqui, vamos dizer que seja o seu irmão aqui, tá? Ele está com alguma coisa na mão aqui, que não sei se são bolo, os cookies aqui, alguma coisa aqui. Olha lá. Uma nova ideia surgiu, a de criar uma loja virtual de doces produzidos com tecnologia de impressora 3D e entregues na casa do cliente. Seu irmão, sabendo da sua competência em administração da produção, olha lá, ele já está dizendo, olha, você já está na terceira aula do Datrino lá de produção, você já tem alguma competência, você vai precisar me ajudar aqui, tá? E aproveitando sua experiência, pediu que você o ajude nessa empreitada, definindo que tecnologias seriam
necessárias para viabilizar o processo produtivo, incluindo o acesso do cliente na plataforma para colocação de pedidos e pagamento, tradução dos pedidos em ordens de produção e preparação e entrega de encomenda na casa do cliente. Você percebeu o roteiro aqui, já está te dando o caminho. Vocês lembram que a semana passada, quando nós fizemos uma atividade, eu falei para vocês, e eu vou corrigir em cima muito primeira coisa, tem que ter o pedido do cliente, era a produção de um bolo também, lembra? Você tinha que produzir o bolo, mas antes do bolo produzir, você tem que saber o que o cliente quer. Ele quer um bolo de 1 quilo ou de 10 quilos? Se for de 1 quilo, você compra tal coisa. Se for de 10 quilos, você precisa comprar muito mais material. De repente, se for de 10 quilos, não dá para fazer no seu forno da residência. Você precisa de um forno industrial maior. Estou sugerindo, tá? Não sei. Então, você percebeu? Então, a primeira coisa é o pedido. E aqui ele já está dizendo, ó, o cliente precisa ter um pedido, fazer pagamento, tradução do pedido em ordem de compra. Então, o que se espera aí? Será que a tecnologia que você teria que fazer é alguma plataforma que você precisa de usar a internet também e para cadastrar o cliente, a identificação do cliente? Eu não sei. Você deveria criar algum site que fosse seguro para o pagamento do cartão também, porque ele está dizendo que o pagamento aqui também, será que tem que ser via cartão? Alguma sugestão, alguns caminhos que a gente está dando aí, mas ó, não estou dando um caminho, estou sugerindo alguma coisa. Será que precisaria fazer um sistema que permita a customização do pedido também? Qual o tipo de doce que o seu cliente quer? Qual o ingrediente que você precisa? Qual a quantidade? Será que está claro nesse pedido do cliente para você transformar em ordem de produção? Porque aquilo que você recebeu de pedido que você vai transformar em produção, concorda? É a quantidade que você vai produzir. Então, será que é importante saber o tipo de doce que ele quer? O ingrediente, a quantidade? Né? E é lógico, será que esse pedido aqui eu poderia transformar também, né? Ele poderia ser utilizado num programa de impressora 3D? Você está percebendo? Já vai usar uma tecnologia bem recente de 3D, concorda? É uma tecnologia específica. Será que vai ser um custo um pouco mais elevado também? Não sei. Será que o cliente está propenso, disposto a pagar esse custo também? Será que esse sistema, uma vez que você vai criar também, ele pode ser rastreado toda a sua produção, até mesmo pelo cliente, o pedido também, até chegar na entrega? Hoje, quantas vezes você compra um produto e você rastreia desde a hora que você compra, a hora que você faz efetivo o pagamento, separa a mercadoria, põe na transportadora, recebe no prédio, aí na portaria do seu prédio? Não é legal hoje você receber e você ter todo esse fluxo de informação? Será que é isso que se espera lá? Né? Porque no finalzinho aqui ele pede assim, ó, que tecnologias precisam ser dominadas e aplicadas para viabilizar o negócio pensado por seu irmão? Então você, como gestor de processo de produção, tem bastante coisa para sugerir aqui e melhorar o negócio do seu irmão aqui, percebeu? Então, algumas dicas que eu estou dando aí para uma reflexão aí. E por quê? Porque tem um padrão esperado de resposta disso daqui, ok? Mais algum questionamento, senhores profissionais de administração? Voltamos para a nossa sala lá. Tudo bem, Henrique, Kelvin, Raíssa, John? Para mim tá tranquilo, professor, por enquanto. Tranquilo? Tranquilo. Tá tudo tranquilo, professor. Que bom. Então, tá bom. Bom, algum questionamento quanto à unidade 3, quanto ao conteúdo, o que está lá no AVA, os livros do Saga, o infográfico do Saga. Tem uma dica do professor, que é coisa de 3, 4 minutinhos também. Ouçam ela lá, que é muito boa dica também, que vai nos ajudar ao final da unidade 3, vai ajudar algumas atividades também, que você não é obrigatório, mas que tem lá que ajuda. Aliás, vai ajudar essa atividade também, uma reflexão para essa atividade também, vai ajudar bastante também. Tudo bem? Beleza. Se vocês não têm nada para questionar, eu vou encerrar a gravação, mas posso ficar aqui disponível até as 10 horas, que é o horário que vocês têm direito. Se alguém tiver alguma dúvida, mas conteúdo eu não devo mais passar hoje, tá? Então, se alguém precisar sair, precisar liberar a internet aí também, fique à vontade. E a semana que vem, espero encontrar alguns de vocês na sexta-feira,
Lembrando que sexta-feira eu nem mandei nada para os representantes, porque eu queria antes falar com vocês hoje, ok? Porque eu vi que estava meio confuso em termos de dia, de horário, de sala, mas está confirmado que a nossa aula será sexta-feira que vem, que por acaso é dia 1º de outubro, tá certo? Hoje é 24, semana que vem é dia 1º de outubro, às 19h10 até às 21h10, na sala a ser determinada, mas com certeza a gente vai estar publicando, eles vão estar publicando em algum lugar para vocês lá. Tudo bem? Tranquilo? Tudo tranquilo, professor. Então tá bom. Então eu agradeço. Tranquilo, professor. Então tá bom. Muito obrigado pela presença de vocês 4. Tenham um ótimo final de semana. E vou encerrar a gravação. Ok? Tranquilo, professor. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado. Até a Obrigadão, próxima. professor.